A Dani Sevieri vai trazer informações, ela está ao lado do Ivan Carlos Pereira. Uma briga de vizinhos terminou de maneira trágica. E aí, Dani, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a informação que me foi passada de manhã é que o idoso que matou este rapaz, o vizinho dele, não tem passagem pela polícia, era um pai de família, mas perdeu o controle da situação. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que tanta ira? E ele usou mesmo um punhal para tirar a vida desse vizinho, desse desafeto? Boa tarde, minha querida. As informações com você agora na tela da Massa. Boa tarde para você, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, Lucas, tudo isso que você comentou é verdade. O senhor Juarez vivia nessa casa aqui da frente, a casa azul aqui, que a gente percebe, uma casa, inclusive, bem bonita, bem cuidada, nesse terreno, que é um terreno que tinham duas casas, né? É uma situação que já foi regularizada há muito tempo. O Éder, que foi a vítima dessa situação, morava naquela casa verdezinha ali de madeira nos fundos do terreno. Essa casa seria de propriedade, na verdade, do pai do Éder, que foi cedida para ele viver com a esposa. O Éder era um homem de 39 anos, que tinha 3 filhos. 3 desses filhos, inclusive, já tinham, os 3, né? Já tinham sido recolhidos pelo Conselho Tutelar. Eu vou explicar esses detalhes mais adiante. E o seu Juarez, o que chama a atenção disso tudo, Lucas, é que o seu Juarez era aposentado por invalidez. Ele tinha metade do corpo paralisado. Inclusive, as pessoas tinham dificuldade em entender muitas das vezes o que ele dizia, porque a parte da boca também estava desta forma por conta de um derrame que ele teve. E aí ontem, num acesso de fúria, por conta de várias situações que os vizinhos comentam aqui no local, ele foi para cima do vizinho e deu mais de 40 golpes de punhal, Lucas. Ontem, a Marina Prota e o Mariano Gomes estiveram aqui no local e registraram as primeiras informações que foram passadas sobre esse crime. Antes da gente entrar mais nesse universo, tentar entender exatamente o que aconteceu aqui, eu vou chamar essa reportagem para todo mundo entender, quem não acompanhou ainda, o que motivou tudo isso num primeiro momento. Um crime brutal. Um homem de 49 anos, identificado apenas como Éder, foi morto no terreno de casa no bairro Emiliano Perneta, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No local, na rua Porto Belo, agressor e vítima dividiam o mesmo espaço. Eles eram vizinhos de anos. Um morava na frente e outro aos fundos do terreno. Segundo testemunhas, as brigas por aqui eram frequentes. A vítima seria um usuário de drogas e provocava confusões frequentes com o vizinho da frente. Até onde a gente sabe, ocorria situações assim. A gente escutou os gritos estridentes realmente. E o pessoal, as mulheres estavam no portão pedindo socorro. E nós fomos lá para ajudar a ver o que estava acontecendo. Chegamos lá, vimos então o rapaz já esfaqueado e a gente conseguiu entrar. E eu fui um dos que separei, na verdade. E foi eu que separei a briga deles ali. Separei a briga. A motivação seria justamente as confusões causadas pela vítima. Ainda conforme relatos de vizinhos, o homem seria usuário de drogas e estaria quebrando tudo dentro da própria casa na noite desta quinta-feira. O vizinho da frente, identificado como Juarez, considerado o autor do crime, era idoso e tinha problemas de saúde e estaria cansado de tantos problemas causados. Juarez, até onde eu sei, é uma pessoa calma. A gente é amigo, tudo, e né, sempre estou fazendo serviço para eles ali, né? Eu não tenho o que queixar. Excelente vizinho, excelente amigo. Pessoas de, socorrer a gente. A brutalidade da ocorrência foi constatada pela quantidade de golpes desferidos contra Éder. Com um punhal, o suspeito esfaqueou a vítima dezenas de vezes. Os golpes foram nas pernas, tórax e braços. A ação aconteceu na frente da esposa do agressor e dos netos. Estava me desmanchando em lágrimas, porque é uma situação muito difícil. Afinal, é uma vida, né? Difícil eu ter palavras assim na altura para responder você. Depois do crime, o suspeito fugiu do local e não foi encontrado pela polícia. Já a vítima morreu antes mesmo da chegada da equipe do SEAT. Constatado o óbito e realizada a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Veja, Lucas, a gente voltou então aqui até a rua Porto Belo.
para entrar um pouco mais nessa história e saber os detalhes de tudo isso. Nós descobrimos aqui no local que o Éder também já era conhecido há bastante tempo. Primeiro, que ele era um homem muito saudável, muito forte, muito grande. Então ninguém nunca imaginou, e acredito que nem ele mesmo, que uma situação como essa ele terminaria sendo assassinado por um idoso, né? E depois de uma situação tão complicada. Vizinhos comentaram pra gente aqui um primeiro ponto, que o Éder era uma pessoa e quando ele usava álcool, ele era outra pessoa. E essa outra pessoa é que era o problema. Toda vez que ele usava álcool, criava caso. Toda vez, inclusive tem relatos de que ele teria desentendimentos com a esposa, que viviam se separando, indo e voltando, e que ele inclusive até agredia. Relatos aqui da região, viu, Lucas? Pelo menos informações que nos foram passadas. E quando ele bebia, ele voltava para casa, chutava tudo, chacoalhava esse portão, fazia um auê, quebrava tudo dentro de casa, isso irritando o seu Juarez, que era uma pessoa muito tranquila. O seu Juarez, inclusive, ontem, às 6h30 da tarde, mais ou menos o horário que tudo aconteceu, Lucas, estava com a esposa, a dona Cida, dentro da casa, e com 2 netos, uma menininha de em torno de 4 anos e o neto mais velho de em torno de 7 anos. E o que aconteceu ontem? O Éder chegou do trabalho, ele era metalúrgico, de tarde, acredita-se até que ele já tenha sido dispensado mais cedo, foi até um restaurante na região, pegou um prato de comida, uma marmita, comprou, veio aqui para casa, comeu e já começou a confusão. A esposa não estava, porque ela tinha ido visitar a mãe que está acamada, que está doente. Por volta das 6h30, ele saiu depois de casa, foi em outros locais fazer uso de bebida alcoólica. Por volta das 6h30, tomou um último gole também aqui nas proximidades. Depois disso, veio para cá. De acordo com relatos de vizinhos, ele começou então a gritar: esse terreno é meu, tudo isso é meu, é tudo meu. E aí, em algum determinado momento, o cachorrinho da família saiu. Também há essa versão, Lucas. E esse cachorrinho, que era um cachorrinho que ficava dentro de casa com o seu Juarez, com a dona Cida, talvez tivesse tentado morder, avançar, porque ele estava fazendo confusão aqui fora. Foi nesse momento que o seu Juarez saiu de dentro de casa com um punhal. Vizinhos comentam, Lucas, que a esposa dele, que também é uma senhora, que estava com 2 crianças em casa, fez de tudo para que ele não saísse, tentou segurar, mas não conseguiu. Não se sabe que força esse homem, esse senhor idoso, aposentado por invalidez, conseguiu nesse momento, que acabou indo para cima. Vizinhos contam o seguinte: viram o Éder, porque daí todo mundo, veja só, Lucas, 6h30 da tarde, horário que muita gente está chegando do trabalho. Veio um monte de gente acudir, porque quando ele saiu com um punhal nas mãos, a dona Cida ficou desesperada e começou a pedir socorro, pedir ajuda, e nesse inteirinho muita gente veio até o portão. Uma senhora me contou que ela ficou bem aqui, e ela viu o primeiro momento que o Éder encostou aqui, o seu Juarez veio caminhando, ela chacoalhava esse portão a todo custo, tentando abrir para tirar o Éder de lá, para evitar uma confusão ainda maior, todos temendo pela vida do seu Juarez, até porque ele era uma pessoa que a gente tinha condição de mais vulnerável nessa situação toda. Eles não conseguiram. Ela conta, Lucas, que ela viu, ela preferiu não gravar a entrevista, mas ela conta que ela viu a primeira facada. Quando ela viu a primeira facada, ela se assustou e simplesmente saiu. Mas uma outra vizinha estava aqui, tentou ainda, ficou aqui, acompanhou mais pelo menos 2 ou 3 que ele tomou aqui nessa região. Depois disso, ela conta que ele foi para outra parte do terreno e caiu. E nesse meio tempo, o seu Juarez foi para cima dele, deu várias facadas, Lucas. 1, 2 golpes, 3, 4, 10, 20, 30. A perícia apontou em torno de 40 golpes dados no Éder, que embora o socorro tenha sido chamado, não teve chance de defesa e morreu aqui no local. Depois disso, os familiares do seu Juarez vieram aqui, porque daí todo mundo ficou preocupado, ninguém imaginava uma situação como essa, e tiraram ele daqui. O que a gente tem de informação, inclusive, a respeito da investigação, eu vou trazer daqui a pouquinho. Antes, nós conversamos com uma vizinha, uma moradora aqui da rua, que chegou a ouvir o motivo de toda essa confusão. Vamos ouvir o trecho que ela conta pra gente. Ele tinha problemas de saúde. Inclusive, ele não conseguia nem andar. Por isso chamou tanta atenção tudo isso? Isso, por isso chamou a atenção de todos nós. Realmente. Que problema de saúde? Como é que era essa situação? Cérebro, né? Ele todo problemático para andar. Ele tem o rosto dele, ele ficou com marcas, sabe? Defeituoso. Ele tinha dificuldade para falar também? Isso, para falar também, para andar. E ontem, o que as pessoas ouviram aqui de discussão? A gente só escutou ela pedindo socorro, a mulher dele, e eu pensei que era com a cachorrinha, né? Mas eu não sabia, eu vi que o cara veio de lá gritando, dizendo que o terreno era dele, só dele, que ele mandava em tudo. Isso que eu escutei só. Mais nada eu vi daí.
facada eu não vi, eu só vi quando ele caiu do outro lado. Eu vi que o rapaz levantou e foi, daí eu saí da sacada, saí e fui, sabe? Daí não vi, daí eu acho que o cara não aguentou muito, mas o seu Juarez, eu acho que na hora do nervoso conseguiu ir até ele, mas disse que aqui foi 3 facadas, que falaram pra nós, né? Não sei. E as confusões entre os dois eram frequentes? Com o rapaz direto fazia confusão, fazia. Agora, se eles batiam boca, eu não sei, porque eu não escutava a voz do seu Juarez, né? Ele tinha dificuldade para falar. O cachorrinho avançava no pé do rapaz, e quando o rapaz estava bom, o rapaz falava para fazer um muro para separar. Mas do jeito que ele fez ontem, é claro que o cachorro ia, né? A cachorrinha ia avançar. Não sei se avançou, porque eu escutei até a cachorrinha latindo. Uma tragédia. Uma tragédia, realmente. Muito triste, né? Porque fazer o que agora, né? Meu Deus do céu. Destruiu as 2 famílias, né? Ô Dani, eu tenho várias perguntas aqui. Primeira delas, o Juarez está preso neste momento e eu queria que você tentasse tocar aí no interfone, conversar com alguém dessa casa, não sei se tem alguém, mas fica à vontade, tenta conversar, às vezes com a esposa do Juarez, essa mulher que passou a vida toda ao lado desse homem. Conheci um homem calmo, um homem que ajuda a todos na vizinhança, de acordo com o que os vizinhos falaram. Um homem que era parceiro de todo mundo, pai de família e que chegou a tanta ira a ponto de dar 40 punhaladas contra o Éder. Só que aí vem as informações também de que o Éder manguaçava e enchia o saco de todo mundo lá na vizinhança, não parava de ferver na vizinhança quando tomava todas. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: onde está o Juarez? E se a gente conseguiria o contato com alguém aí dessa casa? Por favor, Dani. Vamos tentar o contato aqui primeiro, viu, Lucas? Vamos tentar o contato aqui primeiro. Está tocando na campainha. Aqui, mas... Tem o numeral ali, tem o número 1 vou tocar em cima, de novo, né? Lucas? O número 1 em cima é porque essa é a primeira casa e tem aqui. a casa lá de trás também, né? Isso. Perfeitamente. Isso, que talvez seja até... mas tá tudo... A sensação que eu tenho, Lucas, é que, tá tudo desligado aqui, viu? Isso não tá funcionando. E realmente, a casa, a gente pode... Não. E a gente pode perceber, Lucas, a casa tá toda fechada. Nós tivemos a informação de que a mulher do Éder, que mora na casinha verde ali de madeira dos fundos do terreno, esteve aqui mais cedo hoje, estava muito abalada, inclusive, chorava bastante e teria comentado por alto que a situação poderia ter relação com o cachorrinho da família aqui da casa da frente, da casa do seu Juarez. O que eu fiquei assustada com algumas informações que eu tive aqui, Lucas, é que vizinhos comentaram que o Éder pegava animais, às vezes, de rua e matava. Teve uma senhora que comentou que ele pegou um saco de cimento e jogou na cabeça de um gato. Tinha até um gato, a coisa mais linda do mundo, que estava passeando aqui pelo terreno, mas havia muitas informações que ele fazia maldade com esses animais de estimação, principalmente quando ele estava alcoolizado, quando ele estava bêbado. Alguns comentaram que não era só bebida que ele usava. Chegaram a falar, inclusive, que o pai dele, a família dele, já gastou muito dinheiro em clínicas de reabilitação para tirar esse vício, né, tirá-lo de toda essa situação. Então, são coisas que realmente me assustaram aqui em alguns momentos que a gente ouviu. E todo mundo, Lucas, a vizinhança inteira aqui é unânime em dizer que o seu Juarez e a dona Cida eram boas pessoas. Tanto é que, veja, eles têm alguns filhos, se eu não estou enganada, não sei se são 2 ou 3, falaram que a família é muito grande, mas eles cuidam de um casal de crianças. O casal, né, cuida de uma menininha de 4 anos aproximadamente, um garotinho de 6 a 7, que são netos deles. E quando tudo aconteceu, as 2 crianças estavam dentro da casa. Foi por isso, inclusive, Lucas, que a dona Cida ficou com as mãos atadas ali. Ela gritava por socorro, mas ela não tinha como sair, com medo que as crianças saíssem também e com medo que alguma coisa acontecesse com as crianças. Porque, veja, uma vizinha que também ficou com medo de gravar com a gente, muita gente, Lucas, veio conversar conosco enquanto nós estávamos aqui hoje pela manhã produzindo essa reportagem. Muitas pessoas, muitos vizinhos, muitos conhecidos, principalmente do seu Juarez. Todos vieram defender o seu Juarez. E essa senhora me procurou e falou: olha, Daniela, o seu Juarez veio falar comigo há alguns dias, dizendo que estava com medo do Éder porque estava sendo ameaçado por ele. Então, Lucas, a gente não sabe o que passava pela cabeça do seu Juarez e o terror e o medo que talvez eles já estivessem vivendo há 4 anos. Porque isso foi unânime em todos comentarem aqui, que o Éder realmente provocava confusões aqui no terreno, eles tinham brigas por conta da passagem, um queria fazer o muro, o seu Juarez já tinha gastado com esse portão aqui eletrônico que foi ele que colocou, então tinha essa confusão, principalmente porque o Éder, para entrar em casa, tinha que passar pelo terreno do seu Juarez, ó.
e chegar ali no fundo. Então, toda bagunça, toda confusão, grito, quebra-quebra, tudo que acontecia na Casa dos Fundos, o seu Juarez aqui na frente também ouvia. E isso incomodava, fazia cachorro latir, daí ele saía, brigava com o cachorro ia para cima dele. Então, era uma confusão aqui há 4 anos, Lucas. Foi isso que aconteceu nesse primeiro momento. Sobre a prisão que você me perguntou, não, ele não está preso. Quando tudo aconteceu, ele foi levado daqui por familiares. As informações que eu tenho é que ele já está com um advogado e deve se apresentar na delegacia nessas próximas horas, Lucas, acompanhado de advogado para responder todo o processo como deve ser. O que eu posso dizer para você, aqui da região do Emiliano Perneta, em Pinhais, é que está todo mundo assustadíssimo com tudo isso, com esse desfecho dessa confusão entre vizinhos. Ô Dani, você falou sobre a delegacia de Pinhais. Me bateram aqui essa informação, você trouxe no ar também, que a qualquer momento o Juarez pode se apresentar na delegacia. Então eu vou te pedir o seguinte, você vai até a delegacia de Pinhais e tenta registrar qualquer coisa lá. Se esse homem chegar, tenta conversar com ele. Porque me parece, não é um homem com tendência à criminalidade, mas como assim dá 40 punhaladas? Porque, gente, nós não podemos nos esquecer que esse homem deu 40 punhaladas contra o outro rapaz lá. O Éder, independentemente do histórico dele, tomou 40 punhaladas e foi assassinado. Então nós estamos diante de um crime de assassinato. E isso, Lucas? Pode falar. Isso é o que chama a atenção de todo mundo. É ele ter força para essas 40 facadas. O povo falou assim, você fale isso no ar, as pessoas que falaram comigo, porque ninguém entende. Porque ele era um aposentado por invalidez. Ele não podia trabalhar porque ele não conseguia nem se locomover direito. Imagina, Lucas, ele andava, as pessoas falavam que ele tinha um lado realmente paralisado, então ele andava mancando. E por isso que, da onde que ele tirou força para realmente fazer tudo isso? E algo que como que o Éder não conseguia reagir, né? Exato, e algo que a gente precisa explicar também para a nossa amiga, para o nosso amigo que está em casa, é o seguinte, a lei prevê, por exemplo, a violenta emoção. A pena dele lá na frente, se responder por tudo isso, pode ser abrandada, ou seja, pode diminuir por conta de agir sob violenta emoção. Então, toda essa discussão que nós estamos tendo aqui, tudo isso vai ser objeto de análise do inquérito policial, do Ministério Público e lá na frente da Justiça. Talvez, muito provavelmente, aí até Banco dos Réus Júri Popular, não é? Em frente ao júri popular, talvez esse homem possa ser julgado, mas isso lá na frente. Por isso a gente já está aqui possibilitando, criando essas possibilidades, ventilando essas possibilidades, porque isso precisa ficar muito claro durante o inquérito policial. Então é por isso que eu te peço, Dani, vá até a delegacia de Pinhais, vamos ver se o Juarez vai se apresentar lá. Quero conversar com o Juarez. Quero conversar com o Juarez e, se você conseguir também, familiares do Éder. Que os familiares do Éder têm que dar a versão dele dos fatos também. É ou não é? São 12h11, daqui a pouco eu volto com a Dani, mas a gente vai agora para Pinhais. Dani Sevieri, ao lado de Ivan Carlos Pereira, eles estão investigando o caso de uma morte entre vizinhos, uma briga que terminou de maneira trágica. O Juarez, um senhor que não sob nenhuma suspeita, um homem que não tinha nenhum histórico com polícia, pai de família, matou com 40 punhaladas o vizinho Éder. Ô Dani, já tem notícia da chegada do Juarez aí, a apresentação dele na delegacia de Polícia Civil? Por favor, minha querida. Olha, Lucas, hoje, a princípio, ele não apareceu por aqui ainda, não há nenhuma informação de que ele se apresente hoje. O que a gente sabe, de acordo com as informações que foram repassadas para a Polícia Civil, são de que esse homem, o seu Juarez, esse senhor idoso de mais de 70 anos, vai se apresentar espontaneamente na Polícia Civil para responder pelo crime de homicídio contra o Éder. A princípio, há informações de que ele vai se apresentar na próxima semana, em algum dia ali da próxima semana, Lucas, acompanhado inclusive de advogado até a delegacia. Hoje, pelo menos, não há informação disso. Então, até porque, viu, Lucas, o crime foi ontem à noite, então eu acredito que se ele já está sendo assessorado por advogado, há uma grande probabilidade de tentar realmente afastar o flagrante, né? E hoje, dependendo do entendimento do delegado, ainda poderia ser caracterizado o flagrante do crime de ontem à noite. Aí, por conta disso, há essa informação de que ele deve se apresentar provavelmente na semana que vem apenas. No começo da semana, possivelmente, com o advogado aqui para responder a respeito dessa situação toda que chocou a comunidade ali, os moradores da região do bairro Emiliano Perneta.
caderneta, Lucas. Perfeitamente, Dani. Qualquer nova informação também volta aqui. Eu quero ainda que você tente conversar com esse homem, que a gente tente trazer uma entrevista com esse homem aqui no Tribuna da Massa e também com os familiares do Éder, né, para dar voz também para a vítima. De fato é a vítima, apesar de que o Éder, a Dani já informou, o Éder causava lá na região quando bebia muito. Teve gente que até acusou ele de abuso de uso de drogas e abuso do álcool. Então a gente está acompanhando toda essa situação. Depois de ter causado muito, pelo que tudo indica, é que o Juarez tirou a vida desse homem sob, a princípio, violentíssima emoção, porque ninguém dá 40 punhaladas no outro, assim, no vizinho, do nada. Então deixa eu entender melhor, a Dani Sevieri vai trazer mais informações assim que possível.